Um aspecto que vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida do seu time, que vale a pena você compartilhar, é a lógica da visão sistêmica. E hoje eu quero falar sobre esse assunto aqui com vocês. Basicamente, o grande problema que o ser humano tem é que a gente está sempre pensando no aqui e agora, né? Tem até uma pesquisa que alguns psicólogos fizeram uma vez, que era botar uma criança, dar para ela o marshmallow, botar em frente dela e falar o seguinte: ó, eu vou sair daqui, e se tu esperar uns minutos e não comer o marshmallow, eu vou te dar mais um marshmallow para poder comer os dois. Boa parte delas comiam o marshmallow, não esperavam um pouco mais para ganhar os dois, e muitas comiam enquanto ele estava explicando a história, já tinham comido. Porque a gente é muito imediatista. Então, o que eu acredito que a gente tem que trabalhar na nossa mente, primeiro aspecto é ter uma visão de longo prazo, que é o lance do looking ahead que a gente fala aqui. Eu digo que a visão de longo prazo, ela é o melhor remédio para a ansiedade. Começa a plotar no Excel o teu plano de vida, velho, para os próximos 5 anos, para a próxima década. Hoje eu vinha pedalando pro escritório e tava pensando, cara, como é que vai ser a V4 quando eu fizer 30 anos de empresa? Que a gente vai fazer 8 anos esse ano. Se eu começar a viajar na minha cabeça o que vai ser a V4 daqui 30 anos, ou daqui 20 anos, né, quando a gente completar 30 anos, eu vejo que os próximos anos eles são insignificantes nessa história. O próprio Arezzo, que é uma inspiração muito grande para nós, eles têm uma lógica lá que é 2164, né, que eles estão pensando para 2164 o que será da Arezzo naquele ano, ao invés de pensar nos próximos 10, 20 anos. Então a visão é sempre de muito longo prazo. Junto a isso, um aspecto que a gente tem que entender é que a visão mecânica é que as coisas são lineares, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, que as coisas são de implicações mecânicas, né? Lineares, mas na prática não. Na prática as coisas elas têm conexão com vários outros aspectos que vão influenciar numa cadeia de questões, que é o lance da visão sistêmica, da gente ter uma visão mais ampla do mundo, mais 360, e entender que as coisas não são mecânicas, não são lineares, não são simples. Um exemplo disso é quando a gente está lidando com empreendedores que estão criando startups. Eu vi um grande diretor de uma aceleradora lá do Nordeste, no Recife, que ele estava comentando que boa parte das ideias que chegavam para ele lá na região da universidade, que ele tem a incubadora, tinham a ver com aplicativos, 90% dos casos eram aplicativos, e 90% dos casos tinha a ver com pegação ou com bares e festas. Por quê? Porque a mentalidade daquela galera que está criando aquelas startups tá muito em torno dessas duas questões. O cara tá sempre pensando em pegação ou em bares e festas. Então todas as ideias que ele tem a ver com isso. E 90% das ideias tem a ver com o aplicativo, porque é o que ele só vê. Ou seja, a visão é muito pequena, muito linear, muito mecânica. Ele precisa ter uma visão mais ampla do mundo para conseguir ter ideias melhores e poder administrar melhor a própria vida e entender que uma cadeia de conjuntos vão impactar naqueles resultados que ele vai vir a construir. No próprio marketing é assim, né? A gente fala do marketing linear, que é o famoso funil de vendas que a gente está acostumado, né? Tráfego, engajamento, conversão, retenção, aquele funil tradicional, mas na prática o marketing não é assim, ele é não linear, ele é dessa forma como eu expliquei anteriormente. Vários aspectos estão influenciando na cadeia e se reinfluenciando. Às vezes tu investiu numa assessoria de imprensa que fez uma inserção numa mídia para ti e isso não trouxe resultado nenhum. Mas por causa dessa assessoria de imprensa, um anúncio que tu vai fazer no AdWords, que vai chegar numa página que vai ver que tu saiu num jornal que ninguém leu, vai influenciar aquela pessoa a comprar de ti. Ou seja, é uma cadeia de questões que vão influenciando no sucesso ou no fracasso do negócio. Ou até mesmo políticas públicas influenciam, ou como uma pandemia como a do coronavírus agora vai influenciar no comportamento de consumo e por causa dessa questão sistêmica vai influenciar no resultado do teu pequeno negócio. Um exemplo que a gente pode tomar como não ter uma visão sistêmica causa problemas é em várias vezes nas políticas públicas. Pensa que tu tem uma via que ela está muito congestionada, como a maioria das cidades tem. Aí o que normalmente os governadores, os prefeitos fazem? O cara vai lá e constrói uma outra via para desafogar aquela via anteriormente. Né? Porque aquilo vai ser bom até para aquele período de gestão que dura ali 4 anos, mas sistematicamente, olhando no longo prazo, aquela próxima via que foi construída futuramente vai se tornar tão congestionada quanto a anterior. Ou seja, pensando globalmente, no longo prazo, sistematicamente, construir uma nova via não resolveria o problema. Outras medidas teriam que ser tomadas para se resolver aquele problema.
só que dificilmente é olhado no longo prazo e é olhado sistematicamente. Um exemplo também, eu estava vendo uma história de um filho de um rapaz que ele foi pedido para ele que ele levasse o cachorro para passear. E aí ele pensou, puta, eu não queria levar o cachorro para passear, eu queria ficar jogando. Mas para mim conseguir matar esse problema rapidamente, eu vou de bicicleta. Aí eu vou levar o cachorro para passear de bicicleta, passei com ele mais rápido e eu volto para jogar. E aí ele pegou e bateu de bicicleta, caiu de bicicleta lá porque ele tinha tomado uma decisão de curto prazo. Ele não levou em conta a habilidade que ele tinha, o futuro, as causas que aquilo poderia gerar e as consequências que aquela decisão no curto prazo poderiam gerar. Muita gente dirigindo sofre disso. Uma vez um grande mentor para mim, quando eu estava aprendendo a dirigir, ele me disse, cara, para ti não bater o carro, tu tem que estar sempre pensando, olhando para os carros que estão na tua frente, nas avenidas e vias que tem na tua frente e ficar imaginando o que o cara pode fazer, tentando antecipar os movimentos. Isso é muito look ahead, isso é muito pensar proativamente. Porque se tu ficar pensando, puta, se esse cara frear e eu não tô numa distância segura, eu vou bater nesse cara. Então eu fico toda hora pensando que esse cara vai frear e eu vou poder bater, eu simplesmente mantenho distância. E eventualmente, quando isso de fato acontecer, eu me antecipei e tomei uma decisão agora que vai me beneficiar no longo prazo, o que dificilmente alguém faz. Outro exemplo sobre como não pensar looking ahead ou sistematicamente te gera problema são empresas que precisam lucrar no curto prazo, aí elas começam a apertar muito os colaboradores ou criar políticas de estresse demais, políticas de curto prazo, ou até mesmo tirar muito lucro da empresa para os sócios e acaba desestruturando o negócio, criando um burnout nos colaboradores, bons talentos começam a desistir e o negócio tende a sucumbir em um curto prazo até mesmo. Aqui na V4 mesmo, a gente sempre teve um programa de stock option, de partnership, de dar sociedade para os colaboradores, porque a gente entende que isso no longo prazo é mais benéfico para o negócio do que eu fazer agora no curto prazo, ficar com 100% do negócio para mim, sendo que esse negócio tende a não perdurar se ele não tiver outros talentos na sociedade no longo prazo e eu vou sistematicamente me prejudicar lá na frente. Porque para o negócio crescer, eu preciso ter uma visão sistêmica, ter uma visão 360 do negócio. Eu não tenho como ter controle de todo o negócio. Eu preciso fazer com que ele funcione numa cadeia de pessoas e de indivíduos sistematicamente integrados em prol do objetivo. E algumas dicas, eu acho que toda essa discussão aqui já te ajuda a pensar um pouco mais sobre esse assunto, mas uma coisa que de fato pode também te influenciar é pensar o seguinte: existem coisas que tu sabe que sabe, coisas que tu sabe que não sabe e coisas que tu não sabe que não sabe. Ou seja, 99% das coisas são aquelas que tu não sabe que não sabe. Então tu precisa pensar que toda vez que tu tá tomando uma decisão, tu tá desconsiderando uma série de coisas que tu não sabe que não sabe, que vão sistematicamente de alguma forma te afetar. O que tu pode fazer mediante esse cenário? Tentar, obviamente, mapear do máximo delas, empoderar mais as pessoas, entender que a opinião de outras pessoas devem ser consideradas e influenciadas na cadeia desse negócio, minimizar alguns tipos de risco, aumentar teu caixa, ou seja, entender esse conceito vai fazer com que as tuas tomadas de decisões sejam mais inteligentes e assertivas porque tu tá pensando de uma maneira mais ampla e mais sistêmica. Em linhas gerais, tente questionar ao máximo todos os padrões que você conhece. Tá sempre se questionando e desenhando, entendendo as coisas como elas vão influenciar no ecossistema, pensando em todas as direções, todas as ações e todas as consequências dessas ações no longo prazo, pensando mais globalmente e mais do que tudo, tá sempre abastecendo o teu background de informações, de mais referências para cada vez mais tu ter uma visão mais global, mais 360, mais sistêmica e assim ser mais assertivo no longo prazo. Essa é a minha intenção, prosperar no longo prazo. Por isso que a gente criou esse quadro 2 anos atrás pra gente olhar na frente, né? O Looking Ahead. Acompanha a gente aqui toda terça-feira, não deixe de se inscrever, dar o like, comentar aqui o que você achou desse vídeo e compartilhar com os membros do seu time para cada vez as pessoas da sua companhia pensar mais sistematicamente. Eu sou Denner Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.